Olá, aqui é o Luiz Felipe, ou também o Luiz Dev. Estou criando aqui este conteúdo, é um novo formato que estou testando, e vou explicar aqui sobre dois operadores muito úteis quando trabalhamos com valores nulos em nossas aplicações .NET, né, utilizando C Sharp. Então temos aqui o operador null coalescing e o operador null conditional. Mas sempre antes de explicar, né, recursos que nos ajudam no dia a dia, eu prefiro mostrar cenários que pode dar errado quando não nos atentamos a alguns problemas no nosso código. Então, no caso aqui, temos uma classe usuário, né, temos algumas propriedades como nome, e-mail, e aí temos duas propriedades nullables, né? Propriedades que podem ser nulas. No caso, data de nascimento e o cargo. Então, o que acontece? Você pode fazer, por exemplo, um console.writeLine da data de nascimento e simplesmente não vai ocorrer nada. Porém, se precisarmos em algum momento acessar uma propriedade dela, ou em algum momento que nosso código ele pressupõe que vamos sempre ter um valor, né? Atualmente o compilador ele já dá umas dicas aí, dá uns warnings quando tem algum risco desse tipo, mas não é assim, se não prestarmos atenção, podemos acabar resultando em um problema, como esse aqui, né? Se eu rodar esse código, essa linha 6 ele já avisa, né? Ele já dá um aviso grande aqui, ó. O valor nullable, né? O valor nulável, ele pode ser nulo. Então, se eu tentar agora rodar essa aplicação, nesse caso, eu estou inicializando o usuário sem uma data de nascimento e sem um cargo. Então, eu tentar acessar o valor de data de nascimento, ó, ele já retorna um erro. Então, isso mesmo pode ser aplicado, por exemplo, né, no caso aqui, se a gente for chamar o toString, ele vai avisar, né? O compilador vai ajudar bastante nisso. Só que algumas checagens que fazíamos, né, hoje em dia ainda faz em alguns momentos, né, podemos utilizar uma propriedade chamada hasValue, né, uma propriedade booleana de um tipo nulável, e aí você pode checar. Se ele tiver valor, eu vou acessar a minha data de nascimento. Se não, eu posso, por exemplo, ter um valor chamado não definida, né, o valor não definido. Isso aqui eu estou utilizando para o console writeline. Você pode utilizar essa lógica em qualquer momento que você precise lidar com objetos nulos. Por exemplo, quando estamos realizando consultas com o IT Framework Core, em algum momento podemos estar trabalhando com valores nulos, né? Por exemplo, utilizando single or default ou first or default. Esses métodos do link eles vão acabar retornando um valor nulo em algum momento. Então é importante prestarmos atenção. Porém, temos como deixar isso aqui bem mais simples, sem utilizar esses if, else. A gente tem acesso ao no coalescing operator, então podemos, através dessas duas interrogações, podemos fazer o quê? Eu vou poder, se o valor da esquerda ele for nulo, eu vou mostrar o valor da direita. Se não, é o valor da esquerda e tudo bem. No nosso caso, está aqui combinando, né, nessa primeira linha com o null conditional operator, que o que ele faz? Ele controla aí o acesso a um objeto, né, um tipo, que possa ser nulo. Se ele não for nulo, ele vai acessar normalmente. Vai chamar, por exemplo, aqui, no nosso caso, estou chamando o método toString, né, estou formatando aqui minha data. Só que se for nulo, isto aqui vai dar nulo, né? Só que a vantagem é que não vai dar uma exceção como daria se nós tentássemos acessar diretamente algumas propriedades. Então, com isso aqui, permite que nós façamos, através do conditional operator, que consigamos acessar uma propriedade ou método de uma propriedade ou algum objeto nulo, sem lançar uma exceção. Só que ainda assim, isso aqui é nulo. Então, se eu quiser, por exemplo, aplicar uma lógica similar aqui ao if-else, eu posso simplesmente utilizar o null coalescing operator, né? Duas interrogações, e colocar aqui não definida. Vou comentar aqui nossa linha 6 para realmente deixar mais simples. E cargo aqui, mesma coisa. Ó. Se o cargo, eu vou ou imprimir o cargo, usando o console do Artline, se não, eu vou colocar aqui não definido. Então, eu vou rodar aqui minha aplicação. Só que agora tem até as outras execuções aqui já dando spoiler, né? Então, ó, colocamos aqui, né, uma vazia, né? Ele não mostra aqui nada na primeira linha, porque data de nascimento é nula. E aqui a gente faz aqui um if else, né? Se tiver valor, ele vai ser data de nascimento. No início, ele não é. Aqui só temos o nome e o e-mail. E ele imprime aqui não definida. Depois, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar formatar a data de nascimento, só que se ainda se o valor for nulo, ele vai retornar não definida. Então aqui ele retorna não definida. Em seguida, vai ter o cargo. Então, se ele tiver o cargo, ele vai imprimir o cargo. Se não, vai imprimir não definido, que é o que ele imprime aqui.
As outras linhas, em seguida, eu faço o quê? Eu crio um usuário novo, só que dessa vez eu utilizo os parâmetros opcionais, que é o data de nascimento e o cargo. Então, dessa vez eu defino eles. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, novamente a mesma linha aqui, só que para o usuário 2, ele não vai cair nessa parte da direita do NumCoalescing Operator, né? Ele vai cair nessa parte da esquerda. Por quê? Porque data de nascimento ela tem um valor, né? Através do no Conditional Operator, ele consegue acessar de fato a data de nascimento, que dessa vez não é nula. E aqui no caso, na hora de imprimir o cargo, ele também, o cargo dessa vez, ele não é nulo, então ele imprime o lado esquerdo do NumCoalescing. Então, lembrando, em resumo, utilizamos aí no coalescing para fazer tomar decisões com base se o valor é nulo ou não, podendo ter uma decisão rápida aí de se não for nulo, o valor da esquerda, se não, o valor da direita. E o null conditional operator conseguimos aí acessar, né, com uma forma mais segura para evitar exceções de referência nula e ainda assim conseguimos combinar a utilização do null conditional operator com o null coalescing operator. Então, espero que tenha curtido este conteúdo. Estou testando aí nesse formato aqui. E, bom, se curtiu, aproveita e me segue aí, comenta, marca algum amigo, que com certeza vai poder ajudar, pessoas aqui na comunidade. Abraço!